Estudo 47. O sacrifício mais agradável a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 7 e 8. O objetivo desse estudo é permitir que possamos identificar o sacrifício que mais agrada a Deus e esclarecer como devemos agir para que os nossos atos, simbolizando sacrifícios, sejam aceitos por nosso Pai. Usamos o texto do capítulo 10, item 7. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. São Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Vamos refletir então. O que Jesus nos recomenda fazer antes de reverenciar a Deus com os nossos atos de sacrifício? Ele nos recomenda que nos reconciliemos com o nosso irmão antes de efetivar qualquer tipo de sacrifício em reverência ao Pai. Reconciliai-vos com vosso irmão antes de apresentar a Deus a vossa oferenda. E por que somente após reconciliar-se com seu irmão deve o homem apresentar a Deus sua oferenda? Porque o amor a Deus e ao próximo são inseparáveis e constituem um único mandamento, de tal modo que quem guarda rancor do próximo encontra-se irremediavelmente afastado de Deus. Deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão, depois então voltai a oferecê-la. Continuemos então no Evangelho, item 8. Quando Jesus disse: ide vos reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito com isso não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve deixar de lado, de fora, todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau sentimento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar, e ide primeiro vos reconciliar com o vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Fica então a pergunta: qual o sacrifício mais agradável a Deus? É o que o homem faz do próprio ressentimento, ao se aproximar daquele a quem ofendeu ou por quem foi ofendido, num ato de humildade, num ato de amor. Antes de se apresentar a Deus para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a qualquer de seus irmãos. Por que Jesus se refere sempre a oferendas, né? Porque quando de sua passagem na terra era costume entre os judeus oferecer bens materiais a Deus, como forma de lhe demonstrar respeito e amor. Os judeus ofereciam sacrifícios materiais, cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga naquela época. Em nossos dias, não oferecemos mais sacrifícios materiais a Deus,
Hoje oferecemos a Deus a nossa prece, os nossos sentimentos, intenções, boas obras, nossa alma, enfim. Portanto, devemos nos libertar de qualquer pensamento de ódio ou mágoa em relação ao próximo. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. E agora perguntamos por que é tão difícil nos aproximarmos do nosso irmão em busca da reconciliação? Porque essa atitude exige renúncia, desprendimento, humildade, virtudes frontalmente contrárias ao egoísmo, orgulho e vaidade que ainda carregamos em nós. Sejamos, a cada dia, operários da harmonia e da concórdia, removendo desentendimentos, eliminando rancores e construindo a paz. Bom, digamos que o nosso irmão está distante de nós e não podemos nos aproximar dele para essa reconciliação. Então nos resta pedir a Deus por ele, pela sua felicidade e bem-estar, pela sua paz e progresso, pois para a oração não existe distância. Só a incompreensão e o desamor separam os homens. A boa vontade e o amor os aproximam, a despeito das distâncias materiais. E o fato de nos recolhermos em prece num templo religioso ou em outro lugar qualquer nos aproxima de Deus? Nem sempre, né? Não é o ato em si que nos aproxima de Deus, mas os sentimentos que carregamos no coração com relação ao nosso irmão. Entrando no templo do Senhor, o homem deve deixar de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Chegando então ao fim desse pequeno estudo, nós chegamos à conclusão de que o sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faz do próprio ressentimento, reconciliando-se com o seu irmão antes de levar em prece o pensamento ao Pai. E assim terminamos por hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, a Kardec e aos bons espíritos a oportunidade belíssima que tivemos de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos nós.